antes para a senhora. Por favor. O Cláudio Santos, começando pelo Cláudio, que é professor da casa, da pós-graduação do nosso MBA. Ele tem uma experiência de IBM, foi um dos vice-presidentes da IBM Brasil, América Latina. Tem uma experiência muito grande em projetos de tecnologia e inteligência artificial, transformação digital, e-commerce. É um cara de larga experiência e passou muito tempo na IBM e hoje ele tem uma empresa própria que desenvolve projetos para isso. Tá? À sua esquerda tem o Felipe Delacqua, VP Global de Vendas numa plataforma chamada Vtex. É uma que mais cresce no mundo. E eles viabilizam plataformas de e-commerce que é onde começa o processo de transformação digital. Né? Então, esse rapaz é o responsável pela expansão global da Vtex e é um dos grandes ícones aí desse mercado. À minha direita tem o Thiago Baeta, que é um outro fenômeno. Ele é responsável pela construção da maior categoria no Brasil, que é o e-commerce Brasil, e o eMasters. São duas empresas que regem e organizam o segmento de e-commerce no Brasil, muito vinculado à transformação. Tem uma experiência gigante com marcas, com produtos, com empresas, plataformas, sistemas, parceiros, e é uma pessoa de altíssima, todos os três super bem abertos, tem uma linguagem muito tranquila. A ideia é que eu vou trazer aqui a profundidade, vou trazer aqui a minha experiência de mercado também como consultor nesse mercado. O Felipe, a aplicação da visão cliente, o Baeta, a visão total do mercado, e o Cláudio, a visão tecnologia. Tirei o microfone. Perfeito, obrigada, Alexandre. Eu queria te agradecer pela organização e agora pela apresentação. Obrigada, Felipe, Thiago, Cláudio, por terem aceitado participar desse painel. Eu sou Cristina Helena Pinto de Mello, sou pró-reitora de pesquisa e pós-graduação em estrito sensu da SPM, mestrado e doutorado. E estou organizando esses painéis agora nesse contexto, mas aparentemente vamos continuar com eles, porque é uma oportunidade ímpar de reunir o nosso capital social, né, de falar de assuntos desafiadores de forma qualificada, com quem entende do assunto, né, e aproveitar, eu acho que uma das melhores características da SPM, que é a solidez acadêmica, um forte vínculo com o mercado. São poucos que têm esse patrimônio, né, esse ativo, e nós resolvemos, então, compartilhar com todo mundo. Esses painéis, eles são pequenos, a proposta é ter alguma interatividade com quem está nos assistindo. Os microfones ficam fechados, porque senão o ruído atrapalha, mas as pessoas podem se apresentar pelo chat. Eu gostaria muito de saber quem está aqui conosco hoje, nos assistindo, e podem mandar perguntas para os participantes também pelo chat, tá bom? Bom, eu acho que é isso. O Alexandre agora vai dar início e vamos junto, que eu estou bastante interessada nesse tema. Obrigada, Alexandre. Eu que agradeço. Posso começar, professora? A senhora quer passar algum vídeo? Não? Não, por favor, Alexandre, pode começar. Legal. Bom, para a gente fazer uma cabeça aqui, a gente vai passar um período inicial, um breve resumo de algumas mudanças que vem acontecendo. Não trago todo o mercado de e-commerce aqui, não trago todo o mercado de transformação digital, que o tempo realmente fica escasso e ficaria muito difícil combater com todos, né? Mas aqui eu trago algumas coisas, alguns highlights que podem trazer para nós uma primeira inspiração de como isso está funcionando. A transformação digital, ela passou por diversos momentos, mas a gente está pensando num tema. Então, a gente está nessa live, Desafio, Oportunidades e Negócios, tá? Na implantação e transformação digital no momento de coronavírus. Como a professora falou muito bem, já vinha acontecendo, o Thiago vem percebendo, o Felipe, o Cláudio, eu com o projeto, mas agora a atuada é um outro caminho, a gente está para um outro momento, né? Só para lembrar, a SPM tem 68 anos, 20 milhões de investimento em pesquisa, mais 600 professores, 7 campos, cursos EADs, presenciais, como a professora falou super bem. Essas são as 4 pessoas que estão aí, Felipe, Cláudio, eu, Thiago, e a professora e a equipe. Só para a gente brincar, tem uma matéria que saiu na Folha que eu fiz, com dados do último movimento de e-commerce. Você pode perceber, o faturamento do e-commerce nesse último período subiu 42% da pandemia. Tá? São números muito recentes de mês de março. Tá?
E mais ainda, a gente tem transações online totais crescendo e você vê que o lastro de 2020 para 2019 é muito grande. Óbvio que a gente teve uma empurrada para esse segmento. Não significa que ela vai se transformar. A gente percebe muito também o online autosserviço, estourou o autosserviço de produtos, e óbvio que produtos de limpeza, antisséptico, aquela coisa toda, puxaram as categorias também. Olhando um pouco da transformação digital, ela passa por uma experiência do cliente, entender os modelos de negócio, entender a pós-modernidade, lembrando aqui Baudrillard, lembrando Povirillo, lembrando Orozco, tem uma infinidade de gente que a gente pode comentar aqui, né, professora? Mas, assim, esse mundo veloz, a tecnicidade, a dromocracia, a velocidade e expansão da tecnologia, então, meu computador é meu cérebro, eu tenho velocidade, eu tenho celular, essa composição faz um movimento ser natural. Então, hoje, quando alguém tem deficiência, tem uma perna mecânica, é quase que normal. O meu celular tem mais memória que a minha cabeça, né? Transformação de processos, as empresas passam muito por isso. A automação mudou, impressora 3D, não mais produção industrial, mas industrial personalizada, né? Transformação dos modelos de negócio com escalabilidade, já existia, né, de uma certa forma, porém escalabilidade digitalizada, né? A gente passa também por uma coisa da transformação da evolutivo da pessoa. Transformação não é máquina, transformação não é aplicativo, transformação são pessoas, estágios. A gente tem um pré-requisito para isso e tem um processo de implantação. Passa, assim, por uma computação. Não adianta fazer uma transformação digital sem computação. Também não dá escala, né? Passa por uma necessidade de conectividade, até envolvido na ambiguidade digital, onde a gente tem máquinas, coisas que não conectavam e a gente não percebia. E hoje a gente não percebe mais. Entra no carro, põe no DVD, põe lá no home theater, no ambiente que você já está conectado, geoclassifica. Aí a pessoa do OnStar do Chevrolet fala, você está no bairro tal, quer ir para onde? Quer dizer, a gente passou do estágio, mas a gente teve que viver isso. A gente começa a ter uma visibilidade, transparência, capacidade preditiva e autoaprendizagem. Tem chão pra caramba. É um momento onde as marcas e as empresas, o Thiago vai poder falar, o Felipe, o Cláudio, elas estão se encontrando. E muitas das vezes as culturas são nossas, que algumas muito rápidas, outras muito menos, né? Mas de qualquer forma todas estão sendo colocadas. Nesse processo eu passo só pelos quadrantes de MIT que eu uso muito para projeto de transformação digital, que passa muito pela pirâmide, né? O business model. Só que na pilastra dele você tem lá a operação, que usa o Lean Management aqui para construir novos modelos, a operação da indústria 4.0, manufatura, supply chain, e um processo de go-to-marketing. Só que tudo isso está baseado lá nas letrinhas, né? Aquela sopa de letrinhas de tecnologia, RP, CRM, chatbot, API, inteligência artificial, tudo que a gente gosta de falar, porém, se não bem usado, isso não existe. Transformação não é a tecnologia. Passa por último quadrante, eu não vou me delongar mais, vamos usar mais as pessoas para a gente debater bastante, que é um quadrante onde você tem 3 pilares: experiência do cliente, processos operacionais e modelos de negócio. Experiência do cliente, entender quem é esse cara, e não simplesmente eu vou produzir um celular e eu quero vender, mas sim quem é esse cara. 2, crescimento da linha superior, venda melhorada digitalmente, o UX, a navegação, a personalização, o nível de venda com uma experiência no Customer Journey muito melhor. Pontos de contato do cliente, que não mais eram aqueles que a gente conhecia, e agora a gente até tem um geolocation, quando, eu falei perto do meu celular que eu queria comprar uma cadeira na Etna, quando cheguei em casa apareceu o site da Etna. É um outro ponto de contato, um ponto de contato de retarget, de áudio, né? E que as pessoas acham que é Deus, né? Mas isso é muito mais que Deus. Processos operacionais, não muito mais que Deus, desculpa, é Deus. Processos operacionais, digitalização de processos, habilitação do trabalhador e gestão de desempenho. Não adianta eu fazer tudo isso se ele não está sabendo nem mexer no Word, nem ligar o computador, ou nem clicar no botão do mouse. Dromoaptidão, lembra o meu orientador Trivinho, cara espetacular. A dromoaptidão e dromoinaptidão, que ele puxou de Povirillo. É quando você conhece a máquina, o software, o hardware, você está apto a. Quando você não conhece, nossa, estou perdido, eu só uso a ligação no celular e não as outras coisas, né? Caminhamos para uma pilastra muito importante, que são os modelos que mudam, se transformam.
Então, você vê hoje um bar, um restaurante, que é um cliente nosso, que ele hoje não mais só vende a bebida para entrega, mas ele também está no Spotify com uma curadoria das músicas que aconteciam naquele restaurante. Que as pessoas, os grupos sociais deles estão pagando para a curadoria. Ou seja, outro modelo de negócio, né? Modificados digitalmente e globalização. Go on, né? Quer dizer, daqui para frente é mais aproveitar o conhecimento desses cérebros que estão junto com a professora Cristina e com todas as equipes, para a gente ver essa materialização. Eu já começo aqui provocando um pouco, e aí sempre é do tensionar, professora, né? Tensionar, a academia está aqui para a gente tensionar, não está aqui para... Né? Quando eu vejo muito movimentos do ambiente de e-commerce, as pessoas sendo empurradas, obrigadas, mas isso provoca a transformação digital, Cláudio? Ou o Baeto, o Thiago, o Felipe, quem for, né? Qual dos três? Alguém pode me dar um exemplo? Posso responder aqui, Cláudio, falando. Olha só, eu acho, Marquese, como você bem colocou, né? A gente está numa transformação digital há muito tempo, né? Eu acho que se a gente fosse colocar em tempo, pelo menos há uns 10 anos. Né? O problema é que essa transformação digital, em que você elaborou tópicos, framework, desenhos, modelos, ela acarreta, né, uma transformação cultural, uma transformação humana. Né? Então, do ponto de vista de tecnologia, a tecnologia cresce exponencialmente. Né? Então, não tem nada que neste grupo ou outro grupo aqui venha pensar em que nós não tenhamos tecnologias disponíveis hoje. O desafio está nessa questão cultural. Né? E aí eu faço a ponte naquilo que nós falamos. Mais de 10 anos a gente está em transformação digital, mas está sendo somente por um efeito colateral de um vírus, o nome que a gente queira dar para o corona, em que está caindo a ficha para empresas, para profissionais, para um outro modelo que já estava aí disponível e que apenas alguns profissionais, algumas empresas e alguns países usufruíam. Então, nesse sentido, eu acho que tem todo o lado ruim do vírus, né, que a gente não vai discutir aqui, mas existe o lado positivo em que ele está forçando, né, a romper o mindset de muitos profissionais e principalmente muitos gestores. Eu acho que o maior problema que nós temos hoje global, e no Brasil não é diferente, são cabeças de gestores que elas não estão, vamos dizer assim, up to date, né, já que a gente está falando de MIT aqui, né, que elas não estão condicionadas e que elas estão trabalhadas para a gente trabalhar num mundo em que tudo é instantâneo. Daí é o segredo do Instagram, em que todo mundo está conectado, nós temos sociedade conectada, em que o petróleo do século XXI são os dados, né? Então as pessoas vão ter que trabalhar com dados e aí você deixa de pensar em ativos, você tem uma economia DIG, você passa a pensar em serviços, você vai ter que trabalhar com mídias sociais que são mamíferos que andam em bando, você vai ter que pensar em cloud como uma plataforma de negócio e não de tecnologia, e isso tudo gera essa sociedade conectada. Então, eu acho que foi muito bem colocado por você, dizendo que essa é uma realidade que já passou e que, provavelmente, alguns profissionais, algumas empresas e alguns mercados está caindo a ficha, né? Então, quando você comenta que o e-commerce, as empresas de e-commerce cresceram aí, vou falar de dados mais da China, porque já passaram, a gente está no meio dessa discussão aí, então você tem lá o e-commerce médio chinês, cresceu 35%. Né? Isso é sorte? Não, isso não é sorte. Né? São empresas em que elas se anteciparam, elas se adaptaram às variáveis, aos novos modelos e, portanto, elas começam a usufruir dessa nova era que nós estamos sobrevivendo. Calcada, sim, por tecnologia, mas liderada por cabeças com mindset diferentes. Né? Então, se você pensa, por exemplo, em educação, né? Todo o processo de educação antes era um processo de educação em que você tentava passar informação. Né? Então, eu sempre gosto de brincar que, na minha época, a professora fazia eu decorar lá a Bhaskara, x² menos 4ac. Né? Por que eu fazia isso? Porque eu tinha restrição de acesso à informação. Se em algum momento ao longo da minha carreira eu precisasse, eu tinha decorado essa fórmula. No mundo atual, né,
nós não precisamos mais de profissionais ou praticamente de mercados ou que para prover a informação. Alguém vai entrar no Google ou vai entrar num outro site, essa informação vai estar lá e você vai encontrar a fórmula da Bhaskara, vai encontrar uma variável e vai calcular. A pergunta é, qual é o meu papel agora como empreendedor, como gestor, como empresa, como ser humano? Não é mais um papel de informação, é um papel analítico. E aí a questão da cultura, a questão crítica, a questão de você ter uma visão diferenciada, ela faz com que você tenha um outro posicionamento. E é esta a grande onda e o grande tsunami que a transformação digital está fazendo empresas e profissionais evoluírem, vamos dizer assim, na força como um todo. Tá? Deixa eu completar teu raciocínio aqui e tentar usar o Thiago aqui um pouco do... Thiago, e aí, cara, que você me diz? Você tá com os clientes direto, você e o Felipe e o Cláudio. O Cláudio colocou super bem que é cultural. Então, pera um pouquinho, se é cultural, eu já vivo a pós-modernidade, se eu me lembro muito bem aqui no meu mestrado, 1921, 1921 estamos falando de pós-modernidade. Alguns chamam de modernidade líquida, outros chamam, não modernidade, mas a pós-modernidade já teve várias hibridizações, né? Mas como é que você vê hoje esses caras, Tiagão? Você que está aí com as marcas que ouvem do teu ouvido, e você fala, pô, uma marca como essa está sendo empurrada para a transformação digital, está fazendo forçada, e a cultura não vai aderir. Não adianta a gente sair de um coronavírus e não ter transformação digital. Ou eu estou enganado, Thiago? Sem dúvida, Marquese. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Respeito muito o trabalho que você faz, o mercado de e-commerce. É um prazer estar com o Felipe, também um grande amigo. O Vetex está levando o nome do Brasil lá para fora de uma maneira extraordinária. O Cláudio eu estou conhecendo agora, mas eu vou pegar um trecho do Cláudio. A transformação começou e a questão de ser exponencial. Eu falo como empresário, uma coisa que me incomodava muito antes dessa pandemia, e eu comentava muito isso com todos, a velocidade, a forma exponencial como a velocidade dos negócios. Um modelo de negócio que eu determinava hoje, provavelmente daqui a um ano já não funcionava mais. Aonde isso ia parar? Isso me incomodava um bocado, porque estava desgastando entre, por exemplo, a taxa de suicídio no Vale do Silício é uma das maiores do mundo, e de repente parou. Você tinha empresas de seguro, grandes empresas de seguro, que tinham 5, 4 anos de vida. E assim, esses caras têm que se reinventar o tempo todo, de repente para um pouco essa pandemia, nos faz organizar um pouco, nos faz respirar, só que para o cara que não tinha começado, né, a gente está numa bolha que a gente está vivendo isso. O cara que não tinha começado é a única opção dele agora. Então esse cara não tem por onde sair. O que era uma cereja do bolo agora é o arroz. Ou o cara come ou ele não tem o que fazer. E esse cara vai entrar no jogo agora. E uma coisa importante que a gente tem que separar, o Felipe vai conseguir ilustrar melhor isso do que eu. Quando eu falo de e-commerce, eu não consigo separar o e-commerce do varejo. A grande maioria do e-commerce tem varejo e as lojas estão fechadas. O crescimento do e-commerce não quer dizer que esse cara está bem, porque esse cara, no outro ponto, eu vou falar na China, que é uma grande referência, e o UK, que é outra grande referência, 20, 25% ali do varejo é e-commerce. Isso quer dizer que outros 75% é o varejo físico. Isso vai crescer cada vez mais, mas por enquanto existe uma dor muito grande do setor. E a transformação digital não é e-commerce. O supermercado, vou dar um exemplo do supermercado, que é um caso clássico. Uma das maiores dores do supermercado ainda hoje é o produto vencer em gôndola, mesmo com etiqueta inteligente. Mapeamento de loja, mudou completamente, a margem do supermercado caiu completamente, experiência de aplicativos, tem o e-commerce, mix de produtos, tem uma série de coisas que ele precisa reinventar a empresa inteira. Ou ele faz esse processo, que é difícil, é trabalhoso, ou se ele for fazer isso de repente, como você falou da cultura, não vai ser possível. E boa parte das redes de supermercados são redes históricas de décadas e empreendedores, empresários já que estão ali na frente há 50 anos de uma empresa, que vai precisar reinventar a empresa inteira agora, nessa altura da vida. Não, e tem um outro ponto, Thiago, você falou muito bem, as margens são muito pequenas. As margens estão diminuindo. Né? Quer dizer, o varejo tem uma margem muito pequena, o esforço dele para investir é menor, é maior no sentido de dificuldade, né? E aí a rentabilidade é menor, mas no tempo, né? Você tem contato com grandes marcas pequenas, você é um baita cara, o e-commerce Brasil faz um baita trabalho, né? E você sabe, dá para perceber isso, né, Tiagão? Você percebe, né? Não sei se eu estou enganado, mas...
Existe uma preocupação muito grande, muita gente que vê o e-commerce como uma ameaça. Puxa, minha margem diminuiu por causa do e-commerce. Enfim, existe o shopping. O shopping seria um grande parceiro, deve ser um grande parceiro do e-commerce. Com certeza. E ainda via como ameaça há pouco tempo. E tem uma coisa que... uma das coisas mais faladas na NRF esse ano, acho que o Felipe estava lá, a taxa de retiro em loja, estou falando de coisa de 40%, 50%, do que é comprado online é retire em loja física. Economizando Uma frete, coisa não está conectada, não está desconectada, quando a gente fala de não, e-commerce. é omnichannel 100%, né? Tem que tomar muito cuidado com o varejo como todo. O varejo como todo está sofrendo, mas está passando por uma transformação acelerada, né, pelo cenário que a gente vive. Vou deixar a bomba no colo do Felipe, já que ele é o Vetex Man. Cadê as oportunidades, Felipe? Afinal, essa live nossa é das oportunidades. Você não é o homem do dinheiro? Você não está milionário? Todo mundo pensa, né? Vou contratar o Felipe, vou ficar milionário no dia seguinte, né? Ah, Felipe, eu não sei, vou contratar o Marquese, o Thiago, o Cláudio, vai todo mundo milionário, né? Pô, cadê as oportunidades? Quais são? Por que mudou o modelo de negócio? Como mudou? Você é um cara que tem contato toda hora. Eu não consigo nem falar com você de tanta gente que fala com você. Conta para mim, o que mudou, Felipe? Me ajuda. Eu vou fazer um contraponto um pouco do que o Cláudio, do que o Marquese e o Thiago comentou aqui nos discursos, né? A transformação digital ele vai muito além de simplesmente você montar uma lojinha ou você transacionar digital, né? E isso tem mudado na forma de fazer negócio, na forma de consumir negócios e produtos. Então, acho que é bom te deixar claro. Por que isso, né? E fazendo muito contraponto com a China, que talvez, acho que o benchmark em termos de evolução tecnológica, né? O Brasil é um país muito pouco bancarizado, né? Você vê que grande parte da população nem que um banco tem. E na China, né, contradizendo, a gente tem uma penetração de pagamentos mobile gigantesca que ultrapassa ali patamares acima de 70%. O que você começa a ver nessa transformação digital? E aí também eu faço um outro contraponto com o que o Thiago falou, né? A questão do empresário, né? Do empreendedor. Quando você monta um negócio, você tem basicamente duas vertentes, né? Ou você monta um negócio por uma oportunidade, né? Surgiu uma oportunidade, vou montar um negócio, ou você monta por necessidade. Cara, perdi o emprego, recebi ali o meu FGTS, vou montar um negócio que eu preciso ter uma receita. O que está acontecendo agora, essa transformação digital, eu acho que é a união desses dois pilares, que é juntar a oportunidade com a necessidade. Porque a oportunidade está aí, está todo mundo em casa. Como que as pessoas se comunicam com outras pessoas? Pela internet, através de um WhatsApp, através de um Facebook, através de redes sociais. O consumidor está lá conectado. Essa é a oportunidade. A necessidade não estou podendo abrir minha loja, não posso ir ao meu outro escritório trabalhar. Então, eu preciso me conectar com esse consumidor através desse canal digital. Então, isso tem possibilitado essa transformação digital na marra, né? Juntando a oportunidade e a necessidade, que é uma coisa boa. Por que é uma coisa boa? Porque você começa a ver grandes corporações, grandes empresas começando a atuar como startups, né? Implementando projetos via MVP, né? Mínimo projeto viável. Você nunca ia imaginar, por exemplo, uma Via Varejo ou uma ReHap, por exemplo, grandes empresas de varejo tomando decisões com board em 1-2 dias, implementando isso. Vou dar um exemplo prático de transformação digital. Hoje pela manhã saiu uma notícia da Via Varejo, do CEO, dizendo que 20% das vendas do canal digital dele já são via social selling. Ou seja, os vendedores de loja física que estão dentro de casa vendendo via WhatsApp no site dele. 20% de uma operação que fatura ali na casa dos 20, 30 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. Ou seja, o vendedor, que só se relacionava no tete a tete ali, começou a enxergar o canal digital como um auxiliador, né? Como parceiro dele. E aí, voltando com o que o Cláudio falou, o mindset muda. Porque o vendedor de loja física, né, que era o principal concorrente, digamos assim, do canal digital, passou a gostar mais do que o canal físico. Porque talvez hoje ele esteja vendendo muito mais no conforto de casa do que pegando um ônibus 2 horas para trabalhar numa loja longe da casa dele. Então, tudo isso muda.
E tem gente E fazendo como que a coisa gente muito aproveita simples, esse né, momento? Felipe? Não, exatamente. Então, assim, pequenos projetos, né, juntando a fome com a vontade de comer, né, que é a oportunidade com a necessidade, tem transformado as empresas de um modo muito positivo, Olha né? como mudou, olha como mudou. A gente próprio mudou. O Baeta aqui do lado tem uma grande empresa de eventos, né, Baeta? A gente estava até falando disso, né? E ele falou, Marquese, o modelo de negócio de evento, ele falou para mim, vai mudar no segundo semestre. Não foi, Baeta, que você comentou comigo? Sem dúvida, o mercado de eventos é o mercado que está mais sofrendo e sem perspectiva de volta, grandes eventos. E não só os grandes eventos, mas os grandes montadores de evento, empresas de buffet, casamentos, todos parados. Só no fórum, que é o nosso grande evento, a gente tem 600 garçons que estão acostumados a trabalhar em festas cerimoniais, casamento, etc. Isso vai sofrer bastante e precisa se reinventar. E é um evento de 100 mil pessoas, né? 10 mil, quantas pessoas? Não, ainda não. No ano eu tô falando, não, nos eventos todos. No ano sim. No ano a gente fala... no ano a gente fala com alguns milhões online, presencialmente dá acho que 80 mil em eventos presenciais. Tendo que reinventar, né, Tiagão? A gente, no nosso próprio segmento. E está sendo gostoso. Eu acho que não é assim, tirando a parte humanitária, né, não é ficar chorando o modelo de negócio, mas aprender o novo. A gente está aqui agora fazendo o evento hoje é uma série que a gente tem que chamar The Future of Commerce, a edição de logística. A gente está com um baita de um LED todo interativo, os palestrantes estão entrando do CD, o CD da Mercado Livre, etc., da Magalu, estão entrando direto do CD, falando o que eles acham de futuro. Enfim, e a gente consegue atingir muito mais pessoas. Esse seria um evento que originalmente aconteceria para 400 pessoas e de manhã tinha 5 mil e poucas pessoas. O nosso alcance é muito maior. Coisa que a gente nunca fez antes, porque não sabíamos fazer, nunca pensamos em fazer e isso está acelerando. Oportunidade, né, amigo? Passando isso, provavelmente a gente vai saber fazer os dois e usar o melhor dos dois. Hoje eu tenho um número, Claudio, quando a gente usa a transformação digital, eu tenho um número de 16% dos projetos de transformação digital, que são ainda muito poucos, tá? Não são muitos, não. Muito fala e pouco projeto efetivo. Que usam inteligência artificial para analytics, para análise de dados e definição de novos modelos de negócio na sua indústria. Uma delas é a Schneider. Schneider é uma empresa que produz lâmpadas incandescentes normais de casa, de indústria, né? E ela está entrando num processo de transformação digital desde o ano passado. Eu venho acompanhando eles, conversando com o presidente, e eles vêm numa ruptura no sentido de transformar as pessoas, a cultura, mas muito solidificado por uma inteligência artificial de modelos de negócios diferentes. É um negócio totalmente mais focado em B2B, tem um B2C, que é a vender a lâmpada ali na Telha Norte, né? E como que a gente pode usar essa traquitana, que vou usar esse termo, mas é uma brincadeira aqui para as pessoas entenderem, da inteligência artificial para acelerar a transformação digital nesse momento? Porque o grande desafio é a gente fazer a transformação digital, achar o modelo de negócio que o Felipe não me contou porque ele está escondendo o jogo, para que eu possa sair bem, melhor que os meus concorrentes. Marquese, assim, eu vou, com sua permissão, eu vou responder a sua pergunta de uma forma um pouco mais pragmática. Isso aí, é isso que eu quero. Tá? Inteligência artificial é um negócio que eu trabalho, né, por volta de 5 ou 6 anos. Quando eu estava na minha atuação na IBM, representei o Watson, que é uma tecnologia aqui no Brasil sobre isso, né? Trabalho há um bom tempo. Isso tem uma empresa de inteligência artificial e Big Data. Eu acho que tem alguns conceitos importantes. Inteligência artificial vai ser que nem a descoberta da eletricidade, né? Ou seja, foi que nem a descobrir a eletricidade. A grande diferença é que quando você descobriu a eletricidade, você tinha um desafio de distribuir. Então, você precisou de governos e dinheiros para distribuir isso para todos, né? Com inteligência artificial, as pessoas vão conseguir usar isso nas suas casas. Então, você não tem o problema da distribuição. Então, olha que legal, né? Então, o campo é vasto, né? Segundo ponto, não acho que empresas profissionais não têm como usufruir de uma tecnologia como a inteligência artificial. E terceiro, né? A tecnologia artificial só vai funcionar com uma gasolina chamada dados. Sem dados, você não vai conseguir, né, entrar num processo de curadoria, machine learning, reverse engineer e outras coisas mais. Então, qual é o paralelo que eu quero fazer aqui, né?
Muito em virtude do que eu falei lá atrás. A tecnologia não para de crescer. Assim como você tem inteligência artificial, você tem blockchain, você tem IoT, você tem augmented reality, você tem nanotecnologia, você tem computação quântica. Para mim, a discussão é a mesma, né? A tecnologia sobra, mas nós não temos... Tecnologia é igual um carro, na minha humilde opinião, né? Você tem vários sabores de carros, um com mais potências, outro com mais potência. Definitivamente, talvez a inteligência artificial seja um foguete, tá? Nessa analogia que eu estou fazendo. Porém, a pergunta ela persiste a mesma, né? Quem vai dirigir o carro ou foguete, para onde vai? Certo? Então, aí é onde reside o grande desafio de profissionais, de gestores, de empresas como um todo. No mundo em que eu era baseado em produto, em que eu fazia uma inovação simples e escala e distribuição e produção era um desafio global, em que o back-office fazia todo esse papel, definitivamente eu poderia esquecer do cliente, dos canais, do front-office como um todo, já que as pessoas tinham poucas opções. Agora, onde a gente vai para um outro lado, em que o back-office morre e o que surge é o front-office, uma vez que quem tem poder são os clientes têm opções e eles vão comprar e adquirir produtos e serviços da forma que eles querem, no momento que eles querem, você precisa trabalhar o seu diferencial e a sua visão, usufruindo todas as tecnologias que nós falamos, mas evidentemente com foco e com um propósito claro. Tá? Então, para ilustrar aqui um caso real que o Felipe falou. Embora o grupo Cassino, mencionado aí, que ele fatura os seus 25 bi, esse grupo já faturou 70 bi. Né? E é um grupo em decadência no Brasil. Aliás, o varejo como um todo no Brasil, somente os grandes, é um mercado em decadência. E qual é a pergunta disso? Né? A pergunta é, mas os caras não são grandes, eles não têm produtos? Não, eles têm isso, mas eles não têm serviço, eles não entendem clientes, eles querem tratar todo com massa como iguais, num mundo em que clientes com opções comparam com você com Buscapé e com o Mercado Livre ou compram um vestido de noivas a $70 da China chegando em casa. Quer dizer, se você jogar o jogo do produto de baixa diferenciação, a sua chance é zero. É zero. E esse não é um jogo só de e-commerce, mobile commerce, social commerce e loja física. Na verdade, é visão integrada com contexto, com consistência, com diferencial e segmentação naquele cliente que você quer personalizar e torcer para que ele diga que você é um cara legal, porque lembrem que agora, cada vez mais, as pessoas não acreditam nas empresas, nas propagandas, elas acreditam no que os mamíferos que andam em bando, que são as mídias sociais, dizem sobre aquelas empresas. Então, é um tremendo diferencial, né? E aí, se eu tiver essa visão, claro que a inteligência artificial vai me dar uma velocidade, assim, um crescimento exponencial, né? Eu tenho... por ter contato com essas tecnologias da Amazon, da Microsoft, da IBM e todas as outras, e trabalhar com Vale do Silício, tem empresas que estão tendo um diferencial em escala, em custo gigantesco, mas elas resolveram problemas estruturais de dados e de posicionamento e de proposição e de valor agregado muito antes como base para isso. Quando eu transporto esta realidade para o Brasil, né, em várias indústrias, varejo e outras, eu sinto que nós precisamos amadurecer e aprofundar bastante essa questão. Né? Eu sempre falo o seguinte, no mundo em que o Bill Gates, né, em julho do ano passado, estava na universidade estudando, a gente deveria entender, né, que esse é simplesmente o cara mais rico do planeta hoje. Né? E se ele está estudando, para mim a mensagem é clara. Sabe tudo aquilo que nós aprendemos no passado, aquele modelo back-office, modelo de gestão, abre a lata do lixo, joga fora e começa do tem um zero. aprendizado, né? Mas eu concordo com você. Agora, então, assim, diga. Não, eu te cortei. Não, então minha conclusão é essa. Essas tecnologias, elas vão forçar a evolução ainda mais, cada vez mais. O que eu sinto é poucas empresas e poucos profissionais usufruem disso. Se você pegar hoje as 500 maiores empresas do planeta, certo? Em faturamento, se você colocar as 500 e você plotar numa pizza, você vai notar que 5 delas, que é Alphabet, Amazon, Google, Microsoft e Facebook, elas têm 50% do mercado em crescimento. Isso não é sorte. Né? Não é sorte, claro que não. Isso é um modelo de trabalho e diferenciação muito grande. E esses caras eles vão dominar cada vez mais, porque eles estão competindo assim, né?
gente que ainda faz propaganda na Globo para ter diferenciação versus um cara que ele faz personalização em tempo real na ponta. E não é tecnologia isso, né? Isso é o quê? Isso é concatenar processos e pessoas com focos em clientes. Com certeza. Esquece tecnologia. A tecnologia hoje de uma certa perspectiva, é commodity, certo? O que você precisa são de seres humanos que entendam essa transformação para acontecer isso. Então, o que a gente vê hoje, né, e como eu tenho a minha empresa, eu visito várias organizações de segmentos diferentes, tamanhos diferentes, internacionais, locais, multinacionais, brasileiras, familiares, eu identifico um diagnóstico claro de não entendimento do que está acontecendo e, lamentavelmente, a falência, já que os mercados são globais, conectados, integrados, instantâneos, você tem uma concorrência global, você tem um processo de inovação totalmente diferente e você tem super clientes. O processo será uma guerra, na minha opinião, praticamente sem chance de vitória se você não se adaptar a isso. Trazendo essa tua fala, eu estou olhando 4 pilares, tá, Claudião? Me completem, por favor, tá? Pessoas e processos, escala, tecnologia e adaptabilidade, tá? Isso aí tem vários outros fundamentos, tal, mas eu juro para você que se a gente consegue envolver essas 4 pilares, a gente consegue sair e avançar. Eu estou tentando consolidar, mas eu juro que eu gostaria de uma dica do Felipe para ficar milionário amanhã. Afinal, a live é... Felipe, como é que eu faço para ficar milionário amanhã com a transformação digital? Não mais com e-commerce. Você falou para mim que e-commerce não é nada. Então, agora eu quero saber, como é que eu mudo? Como é que eu mudo, Felipe? Como é que é o meu modelo? Na verdade, eu compactuo um pouco com o que o Cláudio falou. Eu acho que o momento agora de mudança do mindset é o foco no cliente, né? Porque o cliente ele mudou tão rápido quanto essa crise chegou, né? A gente nunca teve, por exemplo, tantas pessoas da terceira idade conectadas hoje fazendo videoconferências, baixando o Zoom, baixando o Skype, o Microsoft Teams, até fazendo videoconferência pelo WhatsApp, né? Por um outro lado, a gente vê que a transação em si, ela começou a ser digital na marra, né? Você começa a ver pequenos comércios fazendo venda pelo WhatsApp com um link de pagamento mobile, digital. Ou com né? o QR Code, né, Felipe? O cara passa na frente da loja, tem um QR Code, ou manda por e-mail, né? Exatamente. Então, acho que o que se descobriu, né, eu acho que com essa crise toda do Covid-19, foi que existe uma oportunidade gigante de fazer negócios através do canal digital, né? Pegando um pouco do gancho, e você me perguntou como ficar milionário, né? Fazendo um gancho um pouco com a questão do Thiago, né? Lá do E-Commerce Brasil. Cara, o mercado de entretenimento, de shows, né, sofreu um baque gigantesco. Mas a gente começou a analisar um fenômeno, né, que nasceu aqui no Brasil, que foi das lives dos artistas, né, dos cantores. A gente teve aí o show do Jorge Mateus, né, com um recorde absoluto de usuários simultâneos, mais de 4 milhões ali de usuários ao mesmo tempo, e não são usuários, né, são de casas, né, assistindo aquele show. Se a gente coloca ali uma média de 2 a 3 pessoas por device ou por casa, falando que foi quase ali 10 milhões de audiência, né? E melhor, em termos de patrocínio, o usuário não paga, o patrocínio paga para o anunciante, o YouTube ainda paga para o artista, quer dizer... Então, olha que louco que a gente negócio tá falando. Totalmente novo, né? Negócio da China. Imagina que um show do Jorge Mateus hoje, ele custa em média 400 mil reais, né? Independente da localidade, eles vão lá com ônibus, com o avião deles, leva todo aquele time, monta a produção, ele recebe 400 mil reais por aquele show. 400 mil reais foi um dos patrocínios que ele teve para fazer aquela live. Tem umas fontes, né, que a gente não consegue saber exato, mas tem umas fontes que falam que eles conseguiram arrecadar só naquela live de patrocínio 1,5 milhões de reais. Nossa. Fazendo uma live no quintal da casa deles. Uma só, Uma só. Fora isso, depois que a live ela finaliza,
aquela live continua disponível como um vídeo no YouTube e ele começa a gerar patrocínio de links. Então, do 1,5 milhão que a banda recebeu para fazer aquele show, ele continua recebendo alguns milhares de reais para o vídeo continuar lá disponível, né? O consumidor ganhou, né? Porque muitas pessoas assistiram um show ao vivo dentro de casa, vendo na TV, vendo no celular, bebendo vinho, bebendo sua cerveja. A banda, ela conseguiu ter uma margem muito maior, né? Talvez foi o show mais lucrativo da história do Jorge Mateus, e eles continuam sendo remunerados por aquele show que eles fizeram. Fora isso, ajudaram com uma doação de 70 toneladas de comida para famílias carentes. Então, olha o que esse negócio do showbiz transformou, né? Esse é um exemplo de ficar milionário. E isso começou a levar Gustavo Lima, entre outras bandas, inclusive com os menores, né? E aí você começa a ter artistas menos famosos fazendo show lives, cara, chegando a 80, 100, 200 mil pessoas num show que eles faziam geralmente para 500, 100 pessoas. Então, esse mercado se transformou. E ele é um mercado de venda de conteúdo através de uma mídia digital que, cara, gera a receita para eles no momento que ele faz e posteriormente. Né? Então, esse é um exemplo prático de como ficar milionário no showbiz, por exemplo. Obrigado. Eu não canto muito bem, não sou muito bonito, mas eu chego lá. Às vezes você usa o Watson para poder melhorar a sua voz. Tiagão, agora com você a bola, né? Porque ele me respondeu como ganhar com o evento, né? Agora, no teu colo, o mercado como um todo entende esses modelos, além desse modelo, como que a gente pode explorar? Tiagão, você tem uma experiência gigante nisso? Marquese, de novo, eu acho que a gente vivia numa bolha que agora o mundo inteiro tem que aprender a fazer isso, como no caso do entretenimento. E o alcance do digital, ele não é comparado com o alcance do presencial. Assim como a gente está fazendo um evento aqui agora, o nosso alcance é muito maior, o alcance de uma live vai ser sempre muito maior que um show. A mídia, o e-commerce tem um poder tão grande, porque uma vitrine de e-commerce tem um alcance muito maior que uma vitrine de uma loja física, por exemplo. O que eu estou ouvindo aqui muito do Felipe e do Cláudio, o Cláudio colocou algumas tecnologias ali que talvez seja até assuste um pouco, né, a quem está ouvindo, mas você tem um lado simples da tecnologia também. Fazer uma live é uma coisa extremamente simples. Se você for pegar a China, a análise da China, não é que é óbvio que a China tem as melhores tecnologias, mas o dia a dia da China é muito conectado. O pagamento via QR Code é um pagamento simples. O chat também, né? O chat, lá assim, você entra numa loja, você lê no QR Code, você quer saber como é que é um evento na China, uma coisa bem interessante. Normalmente você está com um evento aqui no Brasil, você tem sua credencial. E as pessoas pedem o tempo todo, você vai lá pedir um brinde e é para ela bipar a sua credencial. Na China, ninguém te bipa. Na China, eles ficam com uma espécie de totemzinho com QR Code. Fica aquele tanto de gente lá brigando para escanear o QR Code, mostrar para o vendedor que está no stand que escaneou para poder pegar o brinde. E quando isso é transformação. E quando você escaneia, você está passando muito mais informação, teoricamente, do que e está indo na hora para ele, não depende do evento. Sim, claro. A China, sempre que eu estou na China, que eu estudo, são tecnologias simples, mas que é uma população extremamente conectada. Então, sim, uma venda através de WhatsApp, uma venda através de Instagram. Um exemplo simples que está atrapalhando muito a indústria, de novo, o Felipe vai saber isso melhor do que eu, uma série de pequenos empreendedores, influenciadores com um propósito bacana, que lançam um creme facial e que está em dois SKUs, vendendo 20 mil pedidos por mês e concorrendo com grandes marcas que não estão conseguindo vender, não estão conseguindo com eles. Esse cara da indústria não conseguia vender direto. A grande indústria, que tem tentado se transformar numa startup, a questão de transformação digital, a gente fala aqui de muita coisa bacana. Você conta nos dedos quem faz CRM bem feito no Brasil. A taxa de recompra no e-commerce, com todos os dados que a gente tem, é extremamente pequena. O Brasil tem um dos piores PIBs digitais da América do Sul. O e-commerce no Brasil não é nada ainda, são 5% do varejo. Há algum tempo, a gente está falando de 70, 80 bi ano. E quantas vezes eu vou em empresas
Falar de e-commerce, mas 95% da minha venda é física. Por que eu vou olhar para e-commerce? Essa matéria que eu fiz na Folha, a jornalista me ligou, né? Aí ela falou: qual exemplo você daria de empresa que eu queria saber o que o presidente da loja 100, que falou há um ano atrás que não iria para e-commerce, você está pensando agora? Porque não tem, não é um canal ou outro, né? A Exatamente. transformação digital vem das pessoas com canais juntos, né? E tem Então, uma série de experiências na loja deles. Tem alguns estudos aqui, mostra, vou colocar em média, vou falar por alto aqui, viu? claro, claro, 70% das compras de qualquer setor começa online. claro. Isso é sabido. Se o É o que cara eu não tô está ali, ele não falando. precisa vender online, mas tem todo um trabalho antes que você faz online. A indústria mudou completamente. Não é que você vai precisar vender direto para o consumidor. Se quiser vender, beleza, mas tem grandes especialistas que defendem e grandes especialistas que não defendem a venda direta. É, Mas eu, a indústria precisa estar online. Alexandre, deixa eu fazer duas intervenções. Uma, nós temos várias perguntas aqui no chat, seria bacana que a gente pudesse encaminhar para quem está debatendo. A outra questão que me ocorre, ouvindo um pouco aqui o Thiago, o que falta, né? O que a gente poderia fazer como nação, como país, como poder público, para impulsionar isso, para dar suporte, para melhorar essa transformação e garantir uma inserção internacional mais qualificada, com maior capacidade de competição? Talvez faltava uma pandemia, né? A China cresceu muito depois do SARS. Gente, eu estou falando que o UK, em 2028, a expectativa é que o e-commerce seja 53%. O negócio é muito mais sério de estrutura que você precisa de ter no país, de cultura do povo, mas os idosos estão aprendendo a comprar online agora. Os serviços de governo são uma coisa engraçada. Os dados da Nielsen, se não me engano, os serviços do governo estão tendo um crescimento absurdo aqui na Sul e Sudeste, mas não conseguiu ter em Norte e Nordeste. Mas a gente já tem tudo pronto, mas a gente não tem o hábito, o brasileiro não tem o hábito do consumo online. E as categorias que estão mais crescendo agora, isso está sendo interessante, que é a parte de alimentação, supermercado, saúde, etc., não eram categorias fortes do e-commerce. Então, isso vai ser... eu vi uma pergunta aí que quais são os hábitos que ficam, né? Eu creio que você tem mudança de hábito, claro, mas basicamente essa pandemia está acelerando tudo que era um pouco óbvio de acontecer. Telemedicina, home office, educação à distância, e-commerce, a digitalização. As pessoas vão ter que olhar melhor para o cliente, o CRM, fazer um estudo, o atendimento, a personalização. A NRF esse ano só falava de personalização. São coisas que a gente fala há muito tempo e deixava para fazer porque estava tudo muito bom, obrigado. A economia estava indo bem. E agora você precisa olhar para dentro de casa. Então, acho que esses sustos aí são interessantes para a gente se adequar. Deixa eu só pegar um gancho, Thiago, e respondendo a pergunta da professora Cristina. Eu acho que um dos pontos, né, eu acho que um pouco da tendência que foi falado ali nas perguntas é o seguinte: vai existir e já está acontecendo que é uma procura muito grande por profissionais com conhecimento de transformação digital e tecnologia por parte das empresas, né? O Brasil, ele não é conhecido por formar muitos profissionais digitais. Então, a gente vai ter um trabalho muito grande agora nos próximos meses, principalmente, eu acho que a partir do segundo semestre, de escassez de mão de obra do mercado digital. Porque se hoje todo o varejo, toda a indústria e toda empresa que ela quiser se digitalizar e fazer algum tipo de transação digital, ela vai precisar de equipe e de gente para poder tocar essa unidade dentro da empresa. E se todas as empresas quiserem fazer isso ao mesmo tempo, e vão querer porque não tem outra saída, eles não vão encontrar mão de obra qualificada aqui no Brasil para poder atender essa demanda. Então, a gente vai ter uma escassez muito grande desse tipo de profissional. E eu acho que, respondendo um pouco a pergunta da professora Cristina, o que nós, brasileiros, empresários, podemos fazer para poder ajudar o Brasil a surfar essa onda, eu acho que é ajudar na formação e qualificação de profissionais para poder atender esse mercado que está existindo e que não tem mão de obra. Perfeito. Completando o Felipe, ninguém vai conseguir formar mão de obra. A gente está com um gap tão grande que não vai ser uma instituição sozinha. Ou as empresas se unem, ou o mercado se une,
senão a gente não consegue, a gente vai ficar para trás. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A gente está aprendendo quem a gente forma para fora do Brasil. Não fala isso não, Tiago. Eu já estava aqui pensando na quantidade de aluno que eu posso ter. Não, mas, Vai ter bastante, vai ter bastante. Professora, a gente tem fique à vontade, a gente caminha para o encerramento. Vou dar a palavra para cada um para encerrar e a gente fazer as perguntas. O que você acha? Tudo bem? Acho perfeito, acho bárbaro. Podemos fazer assim. Cláudio, vamos uma fala, se possível, né? Marcada sua e, enfim, uma despedida eu agradeceria. Não, assim, eu queria agradecer aí a participação. Acho que é um debate que ele tem que acontecer mais e mais vezes, né? Porque é um tema em que, incrivelmente, como o Thiago, o Felipe falou, algumas pessoas elas não estão conseguindo enxergar por mais que esteja na frente, né? Eu acho que grande parte desse problema tem a ver com o link que com a professora Cristina perguntou, né? Para o Thiago, é a educação, né? Mas é uma educação de uma forma diferente, né? É um aprendizado diferente, é um outro modelo que a gente está falando, né? Então, sem dúvida nenhuma, e nesse cenário todo que nós discutimos, onde tem problema, tem muita oportunidade, né? Então, evidentemente, ao mesmo lado que se fecham modelos tradicionais de gestão, de mercado, de uma série de formas de trabalho, né? Por outro lado, abrem-se muitas oportunidades. Um número que não é meu, é do governador Dória, que ele estava falando antes do Covid. Nós tínhamos aí no Brasil 11 milhões de desempregados, mas somente em São Paulo, profissionais nesse âmbito da transformação digital, as vagas em aberto eram 6 milhões. No Brasil inteiro era por volta de 9 milhões. Então, se você fizer uma conta simples, praticamente nós teríamos pleno emprego no Brasil se a gente estivesse conseguindo aí suplantar, né, trocar, né, o desemprego pelo que tem de vaga. O problema é que você tem somente ilhas. Então, por exemplo, uma cidade a se observar, que está com um modelo interessante, é Florianópolis. Essa é uma cidade a se observar, né? O modelo da cidade, o modelo das startups está acontecendo, né? Algumas regiões em São Paulo também começam a ser destaque, né? Tem algum embriãozinho lá no Ceará, com César, a gente tem algumas coisas iniciais, porque você tem que mudar o ecossistema todo. Não é, né? Então, são pessoas educadas, aí você precisa de empresas que não pensam mais em estruturas organizacionais, mas sim em parcerias em ecossistemas, com modelos integrados, diferentes, onde todos pensam no cliente, e aí sim todos ganham. Então, não é um modelo de vai passando o problema para frente de cada um. Então, olha a quantidade de oportunidade que nós temos se a gente mudar o paradigma e se a gente olhar com uma outra perspectiva nesse mercado, tá? Então, a minha fala final aqui temos oportunidades, a gente precisa ajustar as velas, a gente está navegando para um lugar que não deveria ir, aí vai ser complicado, tá? Obrigado, Cláudio. Thiago, com você? Eu vou fazer minha fala final, vou puxar a sardinha um pouco para o lado do e-commerce. A digitalização como todo, mas para o lado do e-commerce. Ao mesmo tempo que eu estava falando dos 5%, é tão incrível o poder que o e-commerce tem na mão, a descentralização do consumo, o levar a possibilidade de consumo para tribos indígenas, para o norte, para o nordeste, pessoas que não tinham acesso a mercadorias. Eu não estou falando de consumo, eu estou falando de um acesso a consumo. A gente faz um trabalho com a ONU muito bonito, a ONU vê o e-commerce como um dos caminhos ali da África, onde a África finalmente, de inclusão, onde a África, até de mobilidade social mesmo, onde a África que não teve shoppings, alguns países da África, finalmente podem comprar de fora, ter acesso a produtos que nunca tinham tido acesso e podem vender. Eu posso pegar qualquer pessoa aqui do Brasil, de qualquer região, qualquer interior, que tem uma boa ideia, que fabrica alguma coisa, que lança sua marca própria e vende para a China daqui a um mês. A Amazon tem mais de 300 milhões de usuários, se não me engano. Os Estados Unidos tem um pouco mais de 300 milhões de habitantes, ou seja, quase o total da população é assinante de uma empresa de e-commerce. É a segunda empresa do mundo a atingir 1 trilhão. Esse mesmo e-commerce dos 5%,
é o e-commerce que está mudando a indústria, está mudando o consumo do varejo, está mudando a experiência do cliente. Isso a gente tem um poder enorme na mão e a gente só está começando. Então, quem quiser atuar nessa área, fica convidado. Falta mão de obra, é tecnologia pura, falta de mão de obra e tecnologia. Vender online não é fácil, marketing digital também não é fácil. É uma ciência interessante. Eu não sei como está a academia, se as pessoas ainda estão querendo trabalhar num banco ou numa fintech, numa empresa de logística tradicional ou numa empresa de logística mais moderna, a logística omnichannel, usando... Você tem tantos conceitos de blockchain, de análise preditiva, tem tanta coisa bacana que a tecnologia permite. Então, tem um universo azul para a gente explorar. A Cristina me fez uma pergunta, a própria ONU, um estudo que eles fizeram, por que os países emergentes não conseguem crescer o e-commerce? Dos 10 itens que eles colocaram, 5 estão ligados a crédito, microcrédito, créditos maiores. Então, você tem, em países emergentes, ainda tem questões culturais e econômicas que influenciam. Mas, sem dúvida, tecnologia, mão de obra, acho que principalmente mão de obra. Tecnologia a gente tem um ecossistema de tecnologia no Brasil excelente. A gente não deve nada a ninguém. Quando a gente traz os palestrantes gringos aqui para o Brasil, a gente visita algumas operações com eles, eles ficam boca abertos. A gente não deve tecnologia a ninguém. Tem grandes brasileiros liderando as equipes lá fora, porém, realmente falta mão de obra. Então, convido a todos. E a gente não falou de um ponto aqui que a gente parou de falar há algum tempo, que é a questão do 5G, que vem aí e vai mudar tudo que a gente falou aqui hoje, provavelmente. Então, obrigado pelo convite. Ninguém consegue imaginar como é que vai ser. A gente parou de falar isso recentemente. Então, obrigado e convido a todos. É um mundo maravilhoso para a gente trabalhar. Muito bom. Felipe, com você. Acho que o Thiago deixou uma pitadinha aí de provocação com 5G e realmente acho que o que a gente está vivendo hoje de transformação digital com essa crise do Covid-19, com 5G, isso vai crescer de forma exponencial como tecnologia, realmente. Concordo com o Thiago, com o Marquese, com o Cláudio em relação a todos os pontos. Queria agradecer também aí a oportunidade de estar junto, fazer um convite também, como o Thiago falou, assim, mão de obra está escassa, vamos precisar. A Vetex ela tem um programa, né, que é um combinado com os clientes, onde a gente tem contratado pessoas, treinado essas pessoas, bancado essas contratações, né, a Vetex paga esse salário e depois a gente aloca ele nos nossos clientes, né? Então, é um programa meio que de certificação, de qualificação, né, onde ele entra no nosso ecossistema, começa a vivenciar o dia a dia e depois ele passa a fazer parte de um quadro de funcionários de algum varejo ou de algum por player online. Estamos contratando, quem tiver oportunidade, quiser conhecer aí da Vetex, fiquem à vontade, depois a gente pode passar o nosso LinkedIn, nosso contato aqui no chat para vocês. Precisamos muito de mão de obra, quanto mais qualificada, melhor, e vendo que grande parte aqui do público é mestrado e doutorado, vocês vão entrar muito numa questão estratégica, né, de decifrar cenários de médio e longo prazo por uma incerteza muito grande que existe hoje no mercado digital, né? Acho que ninguém sabe o que vai acontecer, como que vai ser a economia pós-Covid, se realmente essa crise vai acabar daqui a 1, 2 meses, ou se ela vai permanecer, ou se ela vai voltar. Então, acho que grande parte das decisões de board das empresas é traçar cenários para entrar nessa transformação digital, e o segundo caso isso volte, como que a gente se prepara? Então, eu acho que vai ter um gap dentro das empresas, né? E aí entra um pouquinho a questão de tecnologia, de inteligência artificial, para poder traçar cenários de como que as empresas elas se preparam em termos de gestão de crise para lidar com uma crise que pode vir daqui a 1, 2 anos. Como o Bill Gates já falou há anos atrás que isso poderia acontecer, e aconteceu, e vimos que isso afetou o mundo inteiro, e isso pode voltar a acontecer novamente. Então, acho que tem grandes oportunidades para a gente poder trabalhar, eu acho que esse direcionamento desses profissionais e até, de repente, novas teses de mestrado e doutorado aí em cima desses assuntos, né? Bom, obrigado, Felipe, Thiago, Cláudio. Eu agradeço também a participação nesse evento, convidado pela professora Cristina, pela operação.
Tem meu trabalho também, e a gente vê muito a necessidade de uma personalização, porque existem poucas pessoas no mercado, como esses dois aqui, esses três aqui que eu estou colocando na live, o Cláudio, o Thiago e o Felipe, para a gente ter esse tipo de conversa no mercado. É a dedo que eu conto, viu, professora? É a dedo, assim. São esses caras que estão no mercado. Então, se a gente que está aqui está fazendo isso, então vamos viabilizar a expansão do conhecimento para as pessoas, para esse mercado, porque realmente senão a gente vai ter um apagão de negócios, né? E mais uma vez, professora Cristina, muito obrigado. Acho que a gente pode ir para a pergunta, se a senhora desejar. Vamos lá, vamos lá. Acho que tem algumas perguntas que não ficaram respondidas, mas antes de mais nada, já vai ficar aqui o meu convite para vocês para a gente fazer um novo painel sobre o 5G, porque acho que esse é um tema que tem que vir. E a gente já está trabalhando num de estudos do futuro para falar um pouco sobre previsões, né? Previsões dos economistas, com modelos matemáticos, previsões de quem trabalha, os epidemiologistas, né, que trabalham com base estatística, enfim, sociologistas, psicólogos, para a gente pensar um pouco o que será o cenário futuro com base em algumas possibilidades, né? Descoberta ou não da vacina, isolamento intermitente, enfim, tem alguns cenários que a gente vem construindo, nós vamos fazer um painel sobre isso logo, logo. Vamos só verificar as perguntas que não foram respondidas. Cristiane, se você puder nos ajudar. Sim, professora. As suas perguntas, professora, eu creio que eles já responderam, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Marcas B2B, é isso, professor? Que não dependem de e-commerce, como se adaptar a essas mudanças? Muitos mercados hoje levarão um tempo muito longo para essa transação. Bom, eu não sei, Felipe, se você quiser falar, eu tenho alguns cases de projetos de e-commerce B2B2C, né? Não necessariamente a gente usa um e-commerce para fazer business nesse novo modelo de negócio de transformação digital, uma plataforma. A venda pode ser através de um e-mail, de um ciclo de CRM, de um ciclo de inteligência artificial. Usa-se uma plataforma para organizar isso, né? E esse é um processo que já vem acontecendo há um tempo. Deu uma pesquisada sobre esse assunto, B2B2C, e acho que o Felipe pode falar um pouco mais disso, que eu já fiz alguns projetos com ele também, inclusive. Tá, respondendo aqui para o da Monique. Monique, a gente está tendo, acho que uma demanda muito crescente de empresas querendo se digitalizar rápida. E eu posso te falar com total certeza que grande parte delas são B2B. Vou dar um exemplo de uma categoria, moda. A grande parte do faturamento de marcas de moda, vou dizer que quase 50%, 60% do faturamento de marcas de modas vem através do B2B, de vendas para multimarcas. Imagina que esse mercado de multimarcas, né, de B2B, do mercado de moda, você tinha um representante, né, um representante regional, que ia, visitava as multimarcas com seu catálogo impresso lá, mostrava, né, levava alguns exemplos e fazia a venda ali via caderneta, depois mandava fazer essa entrega. Esse representante, ele não está podendo mais ir nessas lojas, né? Porque as lojas de multimarcas estão fechadas e ele não está podendo se locomover. Então, essas empresas de B2B tiveram que mudar na marra para, inicialmente, um catálogo digital e depois fazer o que a gente chama de um processo de venda híbrida, né? Assim como é o Omnichannel hoje, que você transita por vários canais, seja no offline e no digital, para poder finalizar uma compra, hoje o B2B está centralizando todo o fluxo no canal digital, mas ainda com algum contato de um representante fazendo hoje, por exemplo, uma venda via Zoom. Então, sim, essas marcas de B2B elas vão ter que se digitalizar e muito por uma questão de margem, porque elas estão começando a enxergar agora que o fato de você deixar um mostruário com um representante, ele ter que arcar com custo de locomoção, de viagem, de gasolina, de hospedagem, e se ele consegue fazer isso via videoconferência, com auxílio de uma plataforma de e-commerce B2B, ele consegue fazer a mesma venda, inclusive chegar em cliente que pela questão de tempo e de custo, ele não conseguia chegar.
Então, esse vai ser uma das categorias do e-commerce que mais vai crescer, eu acho que de novos entrantes. Professor, o Lucas, ele fez um questionamento. Não há um risco muito alto em investir em alta tecnologia em pequenos comércios, principalmente em cidades distantes da Grande São Paulo, devido ao pouco acesso a conhecimento tecnológico dos demandantes? Existe muita tecnologia, o Claudio vai me ajudar a completar essa resposta, mas existe muita tecnologia hoje, líquida que a gente chama, simples, por assinatura barata, que se começa até de graça algumas vezes, que você começa a vender, sai fazendo, e ela te ajuda a vender, e num certo nível ela vai te cobrar lá 10, 100, 80 reais, alguma coisa nesse sentido. Claro que é que o estereótipo das tecnologias ficou no ano passado daquelas complicadas, rebuscadas, difíceis. Hoje a tecnologia é outra. Né, Claudio? Você pode me completar aqui? Assim, para mim, nesse processo da evolução tecnológica, o grande ganho que até permitiu ter essa sociedade conectada, para mim, é essa questão de você ter uma democratização da tecnologia com uma praticidade e facilidade. Então, eu vou falar uma frase que eu acho que representa muito bem isso. 2 jovens hoje no Starbucks tomando café podem ter o mesmo poder de processamento que um Itaú, que investe 2 bilhões de dólares por ano em tecnologia. Então, uma das coisas que a tecnologia fez foi ela normatizar, racionalizar e democratizar isso, né? Claro que a gente tem que saber a forma de utilizar isso, mas em termos de processamento, ou se eu fosse levar em uma outra discussão, em termos de capacidade de distribuição, de produção, hoje a tecnologia disponível está muito mais acessível do ponto de vista funcional e do ponto de vista econômico, sem dúvida. Então, não estamos falando de gamas de investimentos que elas aconteciam no passado. Hoje, por exemplo, eu tenho a minha empresa e grande parte dos softwares que eu toco da minha empresa são licenças que você paga R$ 29,90 por mês, né? Você tem sabores de e-commerce de vários tamanhos, você tem CRM, você tem supply chain, warehouse, você tem controle financeiro, dashboard, você tem uma série disso, né? De novo, não é a tecnologia, tá? E sim como nós vamos utilizá-la. Claro que à medida que você vai crescendo, né, aí você vai ter que usufruir talvez de mais capacidade, de mais estrutura, de mais padronização, mas não tem por que hoje, por exemplo, como a padaria aqui do lado da minha casa, que ela tem app, ela tem site, ela faz delivery, ela vende em mídias sociais, ou seja, ela tem de tudo, né? Ou seja, usando tecnologias como se fosse um banco, né? Lembrem que nós temos um exemplo claro, né, que é o Nubank, né, que nasceu como startup e hoje ele tem mais clientes do que Itaú, são 19 milhões de clientes, né, com um custo operacional infinitamente melhor sem ter agência, simplesmente porque eles souberam usar tecnologias que estavam disponíveis e assim cresceram e assim se transformaram, uma vez que você tenha propósito de seu relacionamento naquilo que você vai fazer com foco no cliente e não na tecnologia. O Brian, eu acho que a professora Cristina já até ajudou, né, professora? Mas eu vou fazer a pergunta dele. Gostaria de fazer uma pergunta. Como sabemos, várias empresas diminuíram seu quadro. E vejo que um dos papéis mais importantes agora e daqui para frente é a experiência integrada do cliente, seja na loja física ou online. Como podemos analisar essa relação agora é uma pergunta, né? Como podemos analisar essa relação com os novos consumos online e tentar garantir essa experiência na loja física? O que está por vir? Existe uma conceituação, um cara chamado Solomon, ele traz o comportamento de consumo pré, durante e pós. Ele faz as etapas muito claramente, né? E você tem lá uma etapa que é a da experiência, do teste, do try test. Uma das coisas que mais funcionou sempre para o e-commerce Brasil é a presença, era o evento. E a comunicação de conteúdo pré, né? Então, tanto vender evento quanto vender produto, você tem o seu ciclo, né? E eu acho que o Thiago está passando um bom desafio e você pode me ajudar, Thiago? Posso, claro. Eu acho que a gente tem, como nunca teve, elementos, dados, tecnologia suficiente para
criar uma experiência perfeita de consumo. A tecnologia, existem tecnologias simples, e existe toda uma jornada, como você comentou. Então, qual que é a missão, o que eu preciso entregar? No meu caso aqui, como o caso da SPM, eu preciso qualificar o mercado. Como que eu vou qualificar o mercado? Antigamente era só de uma forma, né? Hoje eu preciso qualificar o mercado de todas as formas. Presencial, online, em petit comitê, em grandes eventos, em chat, em vídeo, audiovisual, sensorial. Podcast, videocast pesquisas. cresceu muito, né, Thiago? Exatamente. Podcast. Então, você pega a Globo faz um trabalho incrível. A Globo demora para entrar, você falou de podcast, quando ela entra muito bem. Ela com o pé no peito, né? Ela entra, a Globoplay, o trabalho dela, assim, a mídia está mudando completamente, a área de conteúdo está mudando completamente. Eu não estou falando só de e-commerce, tudo está mudando, o consumo está mudando. Ele está consumindo a mesma coisa. Só que o modo mudou. Ele vai assistir um filme, o modo de assistir um filme mudou. Que é aquela velocidade que eu comentei com vocês no início, né? Que é apavorante para o empresário você desenhar um modelo e saber que daqui a 2 anos esse modelo já era. E você vai, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, você está com cabelo branco com 30 anos. E você cansa, né? Antigamente tinha cabelo, né? Tem gente que não tem cabelo, né? Já passou esse problema, né? Mas eu acho que vantagem. Uma coisa que eu vou pedir uma ajuda à professora Cristina tudo isso, professora, está relacionado muito ao ser humano, né? Nos estudos que a gente olha, né, de tendências, a senhora pode me ajudar a explorar um pouco esse assunto? Vamos lá, Alexandre. Eu sou uma economista de formação, né? Isso, e o reflexo está Você sabe os reflexos, né? A gente trabalha com a ideia de que nós somos voltados para os nossos próprios interesses, né? E isso seria o determinante de todas as nossas transformações. Então, basicamente, eu não acredito numa grande transformação, né? E uma das minhas perguntas foi exatamente isso: se vocês estavam vendo alguma tendência, alguma coisa que vocês podiam apontar para o futuro, porque eu entendo que quando a gente terminar esse processo, claro, frequência de consumo, hábito de consumo, estilo de vida devem mudar um pouco, mas o que move essas pessoas, para mim, continua sendo o mesmo motor, né? Eu não acredito que a gente vai ser mais colaborativo por conta de uma crise, né? Eu acredito que os nossos hábitos de consumo estão voltados aos nossos interesses e acho que a gente vai permanecer assim. Entendo, não sei se ajuda com essa resposta. Não, pra caramba, acho que é importantíssimo, porque a visão que a gente constrói no mercado, ou pelo menos está percebendo, a cada passo que a gente dá ou para uma crise ou para uma coisa boa, a gente muda de algum jeito, né? E essa mudança não necessariamente o Trivinho que falava isso, né? A evolução não significa que você melhora. Pode ser até evolução para uma coisa ruim, né? A gente pode, inclusive, ter outros caminhos. A única coisa que eu sei que vai acontecer é mudança. Não sei qual, né? Uhum. Eu percebo alguns clientes que a gente tem, que como o Felipe falou, B2B, que me procuram para se transformar. Eu vejo B2C, que estão buscando a venda imediata para cobrir o fluxo de caixa, né? Mas eu ainda não vi alguém me procurando para mudar a cultura. Não vi. Porque isso é um desafio maior, né? Esse é mais difícil, mais complicado. Mas, e o negócio está na cultura, né? O negócio está na cultura. E essa é mais difícil de mudar. Agora, essa muda em situações como as que a gente está vivendo agora, né? De maior dramaticidade. A força, né? A força. Deixa eu fazer um gancho. Agora, eu vi uma pergunta aqui da Ana, posso só... Ela está perguntando, foi a Ana, acho que foi, sobre a questão de empresas da China, enfim. Veja, na área de economia, nós trabalhamos muito com o nosso conhecimento passado para a previsão de futuro, né? Então, a gente trabalha com estatística, com avaliação de risco, com desvios, e os nossos modelos falham porque a gente não olha para frente nem para os lados, a gente só olha para trás, né? Essa é uma das maiores limitações da área econômica. O que a gente tem tentado fazer num ambiente que é de absoluta incerteza, onde a gente não tem possibilidade de cálculo de risco, de estimativa, e o passado não está ajudando, no momento de incerteza a gente recorre a outras áreas e está, enfim, buscando outras informações para poder
olhar para frente, com muito cuidado, porque a gente está nadando num mar para o qual a gente não tem recurso, né? Os nossos modelos estatísticos são pretéritos. A gente tem o nowcast, mas é uma coisa, enfim, complexa, milimétrica, né? E difícil de operacionalizar. O que a gente está imaginando, e aí com contribuições de outras áreas, é que vai haver uma regionalização, ao contrário de uma expansão da globalização como vinha acontecendo, né? Que a gente vai ter uma retomada estratégica do posicionamento das cadeias produtivas locais, porque durante esse período de globalização a gente percebeu as ameaças para a continuidade dos negócios em estarmos integrados com ambientes geograficamente muito distantes. Então, um dos painéis que a gente vai fazer é exatamente sobre isso, sobre os riscos geopolíticos dessa pandemia, porque isso deve redesenhar essas cadeias produtivas e a escalabilidade deve mudar para essas novas empresas agora dentro desse contexto. Mas isso é uma incerteza, não sabemos ainda como vai acontecer. Desculpa, eu cortei vocês. Não, ficou todo mundo reflexivo. Tá ótimo. Eu ia só complementar um pouco a resposta da professora Cristina com relação à pergunta do Brian, né? Tem um fenômeno interessante também, que é a volta da humanização do consumidor, né? Porque tudo ficou tão digital, tão robotizado, que o ser humano ele começa a sentir falta, né, daquela relação com o vendedor, com a loja física e etc. Um pouco do que o Thiago viu também nessa NRF, e é bastante falado, né? Inicialmente falava-se sobre a morte da loja física e depois falava-se sobre a volta da loja física. No final, o que eu acho que vai acontecer, né, pelo que eu tenho lido, é que o percentual de compras que eles transitam entre todos os canais, seja o canal digital ou seja o canal offline, ele vai aumentar. Mas ele sempre vai existir essa transição entre o varejo físico e o varejo online. Talvez a loja física ela não seja mais um ponto de venda, seja mais um ponto de experimentação. E respondendo sim, grande parte das lojas físicas elas vão ter que ser mini CDs, né? Porque, como o Thiago falou bem no comecinho aqui do webinar, a busca por margem vai ser cada vez mais acirrada pelos varejistas. Então, cada real que ele gasta com metro quadrado, seja num shopping ou numa loja de rua, ela vai ter que ser utilizada para todos os tipos de serviços possíveis, seja ele um drive-thru, seja ele um centro de expedição, ou seja ele ponto de experimentação. Então, a loja nunca vai morrer, o ser humano sempre vai precisar se relacionar com outro ser humano, ter contato com ele, mas eu acho que esse comportamento híbrido e navegação entre canais é que vai começar a se tornar mais frequente, seja na terceira idade, seja no público mais jovem ou na nossa geração. Ô Felipe, deixa eu só aproveitar o gancho e confundir um pouco a cabeça do pessoal. Está todo mundo numa linha única aqui, mas quando a gente fala de humanização, que é a tendência, você tem uma tendência de humanização e, ao mesmo tempo, você tem a tendência de você não ter contato humano. A tendência do varejo, você vai numa loja da Nike, você escolhe o seu tênis, o seu tênis aparece, o seu número, você experimenta ou você experimenta via realidade aumentada e você não tem contato, assim como você vai no McDonald's, você prefere ir no totem e fazer seu pedido sem necessariamente ir no caixa. Tem um movimento grande do varejo para você ter a personalização, te chamar pelo nome, mas seria o robô e não, talvez não E você tem uma série de lojas, quando você entra na loja, o vendedor, você tem um reconhecimento facial, que é uma tecnologia extremamente simples hoje, que o vendedor já sabe quem é o Felipe, ele sabe o que você gosta, a última coisa que você comprou, e ele consegue te encantar ali na primeira pergunta e te oferecer talvez o que nem você sabia, na maioria das vezes nem a gente sabe o que a gente procura. Então, ao mesmo tempo que você tem a humanização, você quer a tecnologia e você quer que um robô te fale o que você precisa, não humano. Talvez o humano esteja ali como interface. É difícil, não é fácil. E só as grandes empresas, né? O pequeno varejo, lá como perguntaram, talvez o pequeno varejo vai usar tecnologia simples, não precisa revolucionar o negócio. Mas é interessante, não é fácil não.
Mas ele pode se cooperativar para trabalhar isso coletivamente, né, Tiago? Isso talvez fosse mais inteligente dos pequenos fazerem num momento como esse. A tecnologia nos permite fazer o que a gente quiser. Basicamente isso. Se ele quiser usar a tecnologia, e que são ondas, né? Daqui a pouco, eu comento muito essa questão de segurança, daqui a pouco vai ser tão caro você ter privacidade, você poder pisar numa praia, na areia de uma praia, sem ninguém saber que você esteja ali. Então vai ser caro você desconectar daqui a pouco. Então são ondas, mas eu quero, assim, eu sou o presidente de uma grande empresa, assim, gente, eu quero ficar 1 hora sem ninguém saber onde eu estou. Agora, a incubadora de negócios da escola podia trabalhar nesse sentido, né, de cooperativar pequenos comércios para promover a transformação digital coletiva deles com baixo investimento, uma vez que eles possam fazer isso em conjunto. Isso é uma ideia para a gente caminhar aqui dentro. Muito boa. Perfeito, vamos avançar com isso, professor. O Sebrae tem umas iniciativas interessantes para o pequeno de ajudar na digitalização. O CâmeraNet também, o Sebrae, CâmeraNet. Isso eu tenho um projeto que eu já desenhei com alguns governos, eu nunca consigo colocar em prática, eu tenho muita vontade de você em Franca, pega a rede calçadista de Franca, abraça todo mundo e fica ali um tempo ajudando. Você tem vários caminhos. Ali. Nem digitalizar, mas pelo menos mostra para eles os caminhos. Tem diversos caminhos. Cara, se você não quiser seguir, legal, mas vamos informar. Eu estou dando o exemplo de Franca, mas você tem vários polos Brasil afora, enfim, com produtos Florianópolis caminha nesse modelo. Aliás, um dos grandes sucessos que explicam o Vale do Silício é justamente essa visão de ecossistema, né? Então, a gente sempre acha que são os grandes conglomerados, mas na verdade o que faz aquilo um sucesso são ecossistemas, né? O mesmo exemplo quando você fala assim, a Apple é um sucesso. A gente acha que a Apple é uma empresa com milhões de funcionários. Na verdade, o que faz da Apple sucesso é que ela tem 9 milhões de parceiros programando todos os dias. Vou repetir o número de novo, 9 milhões de programadores fazendo aplicativos para que você use o celular. Se o celular ele vende aparelho, o cara tem benefício, ganha o ecossistema e assim você vai girando esta coisa como um todo, né? Certamente o caminho aí são ecossistemas, não tem outro caminho. Mais alguma pergunta? Cris? Não, acho que acabaram as perguntas, acho que a gente pode caminhar para um encerramento. Com você. Dor no meu coração, porque eu, por mim, passava a noite conversando com vocês. Também. Tem bastante coisa. Estou adorando, mas, enfim, acho que podemos caminhar para encerrar. Aqui já estão dizendo que a gente pode ficar aqui a noite toda. Eu concordo. Eu agradeço todo mundo, ao Felipe, muito obrigado, a Vetex, Thiago, do E-Commerce Brasil, Cláudio, professora Cristina, pela oportunidade, a todos os participantes da live, do webchat, a todos os contatos a gente pode prover depois gradualmente, mas esses caras aqui são muito fáceis de achar. Joga no Google lá, Thiago Baeta, tem um monte de coisa, cara. Joga lá, Felipe Delacqua, joga lá, Cláudio Santos, joga o meu... Professora, vocês vão achar, não é nada complexo. Na pior das hipóteses, você lembra o nome das empresas. Mas, de qualquer forma, a gente vai deixar os contatos. Se alguém tiver mais dúvida, se a outra Cris puder me passar as perguntas, eu direciono para eles 3, para centralizar, para não ficar espacial, né, o negócio. E eu agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre, pela organização primorosa. Queria agradecer o Thiago, o Felipe, o Cláudio por estarem aqui com a gente, pela alta qualidade e nível desse debate. E agradecer a todos, a Cristiane pelo suporte, que ela é uma ajuda preciosa, e todo mundo que ficou com a gente até agora. Então, não deixem de assistir os próximos. Amanhã nós temos um internacional em inglês, eu estou sem a tradução simultânea nesse webinar, mas para quem puder, já temos inscritos de 11 países, imagino que vai ser também um debate desafiador e interessante. Muito bom. Boa noite. Boa noite, obrigado a todos. Muito obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau.